Bom, pessoal, então nessa questão a gente tem o seguinte, a gente tem uma função de reais e reais definida por f de x igual a 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x sobre 2. Ele pede para provar que essa função é uma função objetiva. Bom, lembrando que uma função ela é bijetiva quando ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Então, primeiro eu vou provar que ela é injetiva. Então, nossa afirmação 1 é f é injetivo. Bom, para isso eu vou tomar dois elementos com a mesma imagem e mostrar que esses elementos, na verdade, é o mesmo. Então, seja f de A igual a f de B, com A e B reais. Bom, então f de A, ele é 3 elevado a A menos 3 elevado a menos A sobre 2. O f de B é 3 elevado a B menos 3 elevado a menos B sobre 2. Bom, então de cara o 2 vai embora. Então simplifica o 2. Bom, então a gente ficou com 3 elevado a A menos 3 elevado a B igual a 3 elevado a menos A menos 3 elevado a menos B. Ocorre que 3 elevado a menos A é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a A. 3 elevado a B, a menos B, é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a B. E igualando os denominadores aqui, que a gente tem então o seguinte, tem então que 3 elevado a A menos 3 elevado a B é igual a 3 elevado a B menos 3 elevado a A sobre 3 elevado a A vezes 3 elevado a B, é aqui, está errado aqui na verdade é 3 elevado a A, não 3 elevado a B aqui. Então, 3 elevado a A vezes 3 elevado a B é 3 elevado a A mais B. Correto? Sendo assim, o que a gente tem? A gente tem 3 elevado a A mais B vezes 3 elevado a A menos 3 elevado a B igual a 3 elevado a B menos 3 elevado a A. Aqui passando para o outro lado, isso aqui então vai ficar 3 elevado a A mais B vezes 3 elevado a A menos 3 elevado a B mais 3 elevado a A menos 3 elevado a B. Então, repare que a gente tem 3 elevado a A menos 3 elevado a B em ambas as parcelas, logo a gente pode colocar em evidência. Então, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui nos dá que 3 elevado a A mais B mais 1 vezes 3 elevado a A menos 3 elevado a B, isso aqui é igual a zero. Bom, para um produto ser zero, um dos fatores tem que ser zero. O primeiro fator, ele não pode ser zero. Por quê? Porque 3 elevado a mais B, ele é estritamente positivo, que somado com 1, isso aqui é sempre maior que 1, né? Certo? Na verdade, maior é igual, né? Não, sempre maior que 1 mesmo, não é nem maior é igual, sempre maior que 1. Bom, então, para esse produto ser zero, só tem uma maneira, que é o 3 elevado a A menos 3 elevado a B ser igual a zero. Só que, sendo verdade, a gente tem então que 3 elevado a A é igual a 3 elevado a B. E se 3 elevado a A é igual a 3 elevado a B, é porque A é igual a B. Então, sendo A igual a B, o que a gente acabou de provar é que a função f ela é de fato injetiva. Então, provamos aqui a afirmação 1. Bom, agora, vamos para a segunda parte do problema,
que é provar que f é sobrejetiva. Então, vamos lá. Então, vamos igualar f de x ao número k real. Então, a gente vai provar que para todo k real vai existir um x tal que f de x seja k. Bom, então, o que a gente tem é 3 elevado a x menos 3 elevado a menos x sobre 2 é igual a k. Logo, 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a x é igual a 2k. Então, multiplicando todo mundo por 3 elevado a x, vai ficar 3 elevado a x ao quadrado menos 1 igual a 2k vezes 3 elevado a x. Logo, a gente tem, então, 3 elevado a x ao quadrado menos 2k vezes 3 elevado a x menos 1 igual a 0. Então, a gente cai numa equação de segundo grau, onde a nossa variável é 3 elevado a x. Então, utilizando a fórmula resolvente da equação de segundo grau, então a gente vai ter, calculando o delta, menos 2k ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente líder, que é 1, vezes o termo dependente, que é menos 1. Então, a gente ficou com 4k ao quadrado, mais 4, que é igual a 4 vezes k ao quadrado mais 1. Bom, logo, a gente tem que 3 elevado a x é igual a menos 2k mais ou menos a raiz de 4 vezes k ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Logo, a gente ficou então com 2k mais ou menos 2 raiz de k ao quadrado mais 1 sobre 2. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou 3 elevado a x, ele é k mais a raiz de k ao quadrado mais 1, ou ele é k menos a raiz de k ao quadrado mais 1. Certo? Então, o que acontece? A segunda possibilidade, na verdade, ela não existe. Por quê? Porque a raiz de k ao quadrado mais 1 é maior que a raiz de k ao quadrado. Ou seja, então esse número aqui é negativo. Né? Porque a raiz de k ao quadrado é igual a k. Então, não pode ser a segunda possibilidade. Então, na verdade, o 3 elevado a x, ele é, na verdade, de fato, igual a k mais a raiz de k ao quadrado mais 1, que é sempre positivo, nesse caso, certo? Mesmo que o k seja negativo, porque como a raiz de k ao quadrado mais 1 é sempre maior que k, então, mesmo que o k seja negativo, na hora que somar isso vai continuar positivo. Então, a gente tem que o x, ele é o log na base 3 de k mais a raiz de k ao quadrado mais 1. Então, de fato, para todo k real, então o que a gente acabou de concluir? A gente acabou de concluir que para todo k real existe um x, tal que quando você aplica f nesse x, no caso log na base 3 de k mais a raiz de k ao quadrado mais 1, ele vai ter como imagem o k. Ou seja, então f é sobrejetiva.
E aí, como f é injetivo e sobrejetivo, o que a gente acabou de provar é que, de fato, então, ela é uma função bijetiva. Beleza? Bom, então dessa maneira a gente matou nossa questão.